Que a paz de Jesus nos envolva nesta noite. Já a prece feita aqui já nos traz o calor, dessa benevolência da espiritualidade superior. Na última vez que eu estive aqui, eu falei da importância da casa espírita em nossa vida, de encontrar a casa espírita, buscar dentro da casa espírita o entendimento, não só para a cura, não só vir aqui curar a matéria de uma doença, uma disfunção. Tem que vir buscar a casa espírita para que a gente possa compreender a nossa existência. Por que nós estamos aqui? Qual é a nossa missão na Terra? Qual é o nosso trabalho na Terra? Não estamos aqui por acaso. Não viemos de uma explosão somente, o acaso nos colocou nesta forma, nesta posição. Nenhum de nós. No mundo inteiro não há outro Pascoal. Porque o mundo não suportaria outro Pascoal. Então só há um Pascoal, só há uma Neuza. Somos espíritos individuais e carregamos conosco uma bagagem gigantesca de aprendizado, de derrotas, de fracasso, de sucesso, que viajamos de encarnações a encarnações em busca desse aperfeiçoamento. Da onde viemos, para o porquê nós estamos aqui, para onde vamos após o nosso desenlace, após o nosso desencarne. Para onde que nós iremos? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Será que nossa vida termina nos portais do túmulo? Aí você vai ver as obras espíritas, o livro dos espíritos, o evangelho, diz lá, viemos pelo berço e partimos pelos portais do túmulo. E sucessivamente assim, nascemos e morremos, sucessivamente até nós atingirmos um grau de aperfeiçoamento, que é essa busca. E hoje, eu vinha vindo para cá, conversando com a espiritualidade, dialogando com ela sobre o tema da noite. Por que eu venho à casa espírita em busca desta fonte maravilhosa, dessa fonte cristalina, e não consigo melhorar? Por que eu venho na casa espírita, passo pela cromoterapia, passo pela fluidoterapia, passo pelo atendimento fraterno com a Neuza, com os espíritos, e minha vida continua na mesma batida? Eu não melhoro, eu não consigo sair dessa situação que foi colocada. Porque a gente faz uma barreira, a gente só quer a nossa melhora, mas a gente não faz uma revisão do como é que nós estamos nos comportando. Então, a gente vai fazer em etapas aqui, quando for convidado, eu vou falando o restante, porque o tempo não permite que a gente fale por muito tempo. Mas veja só, muito nos procura na casa espírita, nesses 40 e poucos anos de dirigente, as pessoas falam assim, mas Pascoal, eu não melhoro, nossa, eu rezo, eu falo, para de rezar. Porque tem um ditado, que o meu avô dizia, o italiano, que ele dizia, quanto mais você reza, mais assombração aparece. E é verdade, porque nós estamos rezando errado. Se a gente for no livro dos Espíritos, no Evangelho, nós vamos ver que a prece não é esta reza que nós fazemos decorada. A prece é uma conversa com Deus, é uma conversa com a espiritualidade, é uma sintonia. Aí vocês vão ver lá nas obras básicas o que os Espíritos falam da ligação entre nós e a prece. Essa oração que a gente faz, porque quando a gente começa a rezar muito, a vida não dá certo, a gente começa a rezar porque a gente já está em desespero. O desespero chegou primeiro do que a benevolência. Então nós já estamos no desespero. Aí a pessoa senta de frente da Neuza ou de mim na casa espírita e fala assim, olha Pascoal, você sabe, eu acho que eu vou parar de vir porque não dá certo, os espíritos são fracos, o passe é fraco, a cromoterapia é fraca, isso é fraco. Então, não é assim. Vamos reportar Jesus, quando ele com seus apóstolos disse, a cada um será dado segundo o seu merecimento, para que a gente possa absorver os fluidos que a espiritualidade nos emana, é necessário que nós estejamos em paz conosco mesmo. Se nós não tivermos em paz, como Jesus dizia aos seus discípulos, reconcilia-te com o teu irmão enquanto está com ele a caminho, e depois você vem ter com meu pai. O que ele quis dizer com isso? Que a gente devia primeiro fazer uma autoavaliação se nós ainda carregamos dentro de nós
mágoa, rancor, inveja, vingança. Porque quando a gente entra em qualquer câmara, seja da cromoterapia, seja na fisioterapia, ou até mesmo no trabalho mediúnico, os espíritos encontram uma barreira natural em nós. O que é essa barreira? O pensamento de vingança, o pensamento de ódio, a mágoa que nos assola, a mágoa que ainda está permeante em nós ainda, que a gente permanece em nós. Daquilo que fizeram conosco há 30 anos atrás, a gente carrega conosco ainda. Então, quando a gente senta na câmara de passe para receber os fluidos, ou ver os eflúvios do alto, alimentado pelos médiuns e pelos espíritos, não consegue atingir o seu máximo de potencialidade, porque nós estamos o quê? Ainda cultivando um pensamento ainda doentio, e nós não conseguimos nos libertar. A doutrina espírita, através dos espíritos, nos ensina a fazer isso, não é, Deus? Jesus, ele foi um dos maiores psicólogos do mundo, ele já deixou bem claro isso daí para os seus apóstolos, quando ele disse a Pedro: perdoe quantas vezes for necessário. E ele, não contente com isso, dizia assim: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Falou: 70 vezes 7. Não, está errado, não é 70 vezes 7, é 7 na potência de 70, é infinito. Multiplica 7 por 7, depois vai multiplicando, aí vai dar infinito. E nós muitas vezes cultivamos dentro de nós ainda aquelas mágoas doentias que não nos faz bem. Quer ver a gente parar um pouco a pensar nisso daí? Quando a gente começa a ler as obras mediúnicas, Libertação, Ação e Reação, psicografada pelo Chico, através do André Luiz, quando você vê que a nossa ainda, o nosso ódio, a falta de perdão, nos leva para o mundo espiritual esta bagagem conosco, as perseguições, as frustrações. Então a gente tem que começar a entender que para que eu possa receber aquilo que eu venho buscar, eu preciso começar a fazer primeiro uma terapia comigo, a terapia do perdão. Me perdoar. Quantas pessoas que nós encontramos no nosso caminho que não se perdoa? Quem que não erra? Quem que nunca errou? E tirou dos seus erros o aproveito para que não faça mais, para melhorar. O arrependimento, e não o remorso. Remorso é um sentimento baixo, mas o arrependimento, a melhora. Então a pessoa chega para nós e diz assim: mas eu não melhoro, não adianta, eu já tomei 20 passes, já passei por tudo. Não. Aí a pessoa diz assim: mas eu fui num lugar, e a pessoa que estava conversando, o dirigente, disse que fizeram um mal feito para mim. Fizeram uma macumba. Aí eu olho bem para a pessoa e digo assim: olha, não fez, porque se fizesse você teria melhorado. A macumba ia ter melhorado. Não foi macumba. Então, Pascoal, eu estou com encosto. Então eu estou com o obsessor. É interessante a pessoa falar que sempre ela está com o obsessor. Eu falo, também não está com o obsessor. Não vejo ninguém do seu lado. Porque nem o obsessor quer andar com você agora. Porque você vai atrapalhar o obsessor. Ele vai se prejudicar. Porque os seus pensamentos, suas atitudes, os seus atos contaminam quem está em sua volta. E o obsessor não tem isso. Eu falo: não, eu vim para perturbar ela, agora está me perturbando? Não. Isso é só uma alegoria para que a gente possa entender que as companhias que nos calçam é porque nossa vibração, nosso pensamento. Então a pessoa fala: ah, fizeram macumba, fizeram mal feito, tem um espírito que me persegue. Eu nunca vi um espírito. Eu vou contar uma história rápida. Divaldo Pereira Franco, o grande Divaldo, não sei se vocês conhecem ele, né? Divaldo ficou com um espírito obsidiando, perseguindo Divaldo 40 anos. 40 anos, Divaldo até apelidou o espírito de máscara de ferro, porque ele perseguia Divaldo devido a uma vida passada. E aí um dia Divaldo, muito atacado pelas coisas, pelas vicissitudes da vida, pelas dificuldades que nós enfrentamos, o Divaldo teve uma recaída energética, aquele que a gente tem de vez em quando,
tá? A gente fica cabisbaixo, triste, desgostoso de tudo. Não vou fazer mais nada, não dá mais nada certo, não vou mais no centro, não vou mais levar água, não quero mais saber de nada. Não existem os espíritos. É assim que a gente faz. E eles cruzam o braço e falam, existe sim, nós estamos aqui. É isso que a gente queria que vocês pensassem, que nós não existíssemos, para que a gente possa agora atuar sobre vocês. E Divaldo foi levado pela mente do espírito doentio a cometer o suicídio. Quando aparece, então, Joana de Ângeles, que é a sua mentora, para salvá-lo daquele pensamento de suicídio. E Joana diz e ele pergunta a Joana, por que isso ocorre conosco? Porque toda vez que você abaixa seu padrão vibratório, você entra na mesma frequência do espírito que lhe persegue. Quando nós abaixamos o nosso padrão vibratório, nós somos vítimas fáceis desses espíritos. Vítima não, porque nem há uma vítima, mas nós estamos na mesma sintonia, na mesma frequência dos espíritos que muitas vezes não nos quer bem. Então, quando a gente pensa que a casa espírita nos dá essa possibilidade de nós entendermos, quando nós vamos estudar o livro dos espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, podem os espíritos influenciar em nosso pensamento? Resposta dos imortais, sim, mas o que eu posso imaginar, eles os dirigem. E agora? Então, quando nós temos essa recaída, eu não vou, eu não quero fazer, eu não faço, não dá certo como terapia, não dá certo o passe, não dá certo a água fluidificada, é porque nós deixamos de ter uma sintonia chamada, eu só estou no ouvido. Quando a gente não tem, vocês perderam a fé? Quando perdemos a fé, perderam a memória. Quando nós deixamos de acreditar e de confiar na espiritualidade. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, nada é feito de imediato. Uma vez, eu tratando de uma moça, muito tempo atrás, ela sentou na minha sala, como senta a Neuza muitas vezes, ela perguntou, Pascoal, por que não dá certo os espíritos? Aí eu falei, o espírito está aqui do meu lado, pergunta a ele, e ele vai responder a você. Você não pode enxergá-lo, mas nós podemos. Pergunta a ele por que não dá certo. Não vai ser minhas palavras, vai ser a palavra do mentor da casa, do espírito que trabalha conosco. E ele vai responder para você. Através de mim, eu vou falar para você o que ele está dizendo. Você está preparado para perguntar a ele por que você não melhora? Você não consegue melhorar? E o espírito então disse, porque você não muda o seu comportamento. Nós não podemos mais fazer nada por você. Não há como fazer mais nada. É a mesma coisa se a gente pega o medicamento que o médico receitou e nós não fazemos o uso do medicamento. Não há como fazer efeito de melhora. Nós não usamos o medicamento. Nós tomamos 2 comprimidos. O antibiótico vem em 7 dias, não é isso? 7 dias do ciclo da bactéria para fazer o ciclo. É 7 dias. Então o médico receita lá. Tem que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas certinho. Ok. Olha o que acontece conosco. Nós tomamos 2 comprimidos, 3 comprimidos, melhorou. Pá! Já passou dor de garganta, não tem mais nada. O que faz com a caixinha? Não toma antibiótico. Mas pode ser que aquela bactéria tenha uma força extraordinária e vem agora a recaída e aí fica mais difícil a cura. É a mesma coisa. A bactéria, vamos dizer assim, é o nome que eu vou dar agora, uma bactéria espiritual. A gente relaxa no tratamento, relaxa naquilo que a gente não quer fazer, nas orientações dos espíritos, achando que a gente vai receber num passe de mágica, a gente já vai sair daqui bombando. Não. Começa agora um processo de melhoramento. E aí a gente relaxa. Não vou, hoje não tem, hoje estou com preguiça. Olha aqui, está chovendo. Vocês estão aqui. Então, por que vocês vieram buscar? O que nós viemos buscar? Não é melhora? Não é entendimento ou não? Então aproveita o momento. Pega tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que vocês acham que não vai ter valor,
Isso são palavras de própria espiritualidade. Todo esse sentimento que não é nobre, que não faz parte do nosso cotidiano, e começa então a fazer uma faxina em nosso pensamento, falar, isso aqui não vai. É que na palestra que eu fiz na outra casa, semana passada, a gente começa a conservar coisas que não tem. Eu vou lá agora no Facebook, eu vou no WhatsApp, eu vou no Instagram e vou falar tudo que eu tenho para falar para a pessoa. Faz isso. Joga toda a sua ira para a pessoa e você vai ver que você vai receber de volta. Fala mal da pessoa, tenta ser agressiva com alguém para você ver o retorno, o feedback que existe no mundo espiritual, porque em nossa volta há testemunhas invisíveis que muitos não veem, mas estão bem ao nosso lado. E como diz Ernesto Bozano, num livro fantástico italiano, Ernesto Bozano, contemporâneo de Kardec, ele escreve um livro chamado Pensamento de Vontade. O próprio Emmanuel, guia espiritual de Chico, dizia que tudo aquilo que nós pensamos reflete no mundo espiritual. E nós somos visíveis ao mundo espiritual nos sentimentos que nós temos mais aguçado. Então veja como que a gente busca, então a gente entra no nosso lar, a gente vem aqui na casa, recebemos agora aqui essa prece maravilhosa de Francisco de Assis, onde ele fala, onde que tiver a escuridão, que eu seja a luz, e aí a gente vem buscar essa luz realmente, mas quando chega lá naquela porta, quando a gente atravessa os portais do centro, essa luz se apaga. Por quê? Por que a gente não consegue manter essa luz acesa? Nem que seja uma luz de lamparina e levar para dentro da nossa casa. Passa os portais ali, pum, a luz se apaga. Já começa de novo, não vai dar certo. Eu acho que eu não encontrei o lugar correto. Eu acho que aqui a casa não vai dar conta das minhas problemáticas. E esquece que existe uma força invisível que nós desconhecemos. Nós podemos conhecer assim, mais ou menos, né, Neuza? Nossos guias, nossos espíritos que trabalham conosco, mas nós desconhecemos muitas vezes aqueles que estão acima deles, aqueles que nos dá o propósito de a gente melhorar. Então essa luz que nós viemos buscar hoje tem que ser conservada quando a gente pisa fora da casa. E ficar ansioso para voltar na semana que vem, para continuar o tratamento, para continuar a receber. Porque não se esqueça que o tratamento é de longo prazo. Quem quiser de imediato está no lugar errado, porque vai depender muito de nós. A espiritualidade vai nos dar e vai esperar que nós façamos a nossa parte. Então essa amiga, que hoje ela já é oradora espírita, frequenta as casas espíritas, fala aqui, fala acolá, ela recebeu um puxão de orelha da espiritualidade. Mude o seu comportamento. Você quer ver? Quanto de nós, porque nossa vida não caminha, está ancorado no passado? Quantos? A gente vê que está ancorado. Por quê? Eu não vou para frente, sabe por quê? Na outra vida, ou nessa vida, mas na outra vida, eu fui ruim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ficou na outra vida. E a reencarnação lhe deu e nos dá a oportunidade de nós mudarmos esse contexto. Então tem que ter um esforço. Como disse Chico, Deus nos dá todo dia uma folha em branco para que a gente possa escrever de novo a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida. E quantos daqui, vai lá nos porões do subconsciente para tirar o pó da ofensa? Já viu isso aí? Por isso que eu não gosto muito de reunir com família, sabe? Eu não gosto de reunir com meus irmãos. Porque quando eu reúno com meus irmãos, eu digo, a gente vai falar de coisa boa ou vamos falar do passado? Se eu for falar do passado, eu vou me embora. Sou bem franco, sou chato. Porque eu gosto de falar de coisa boa. Coisa que me traz tristeza, coisas que já me ofenderam, que fizeram, já ficou lá. Eu não preciso trazer para cá. Por quê? Alguém aqui já foi ofendido? Levanta a mão.
100%. Ok. Alguém guarda mágoa ainda? Muito bem. Vou explicar o que vai acontecer agora. Vou fazer um teste. Tem 4 minutos. Vou fazer um teste. Fazer um teste. Relembre da mágoa. Lembre da mágoa. Há um fenômeno em nós que começa na suprarrenal. Quando a gente lembra da mágoa, qual a primeira coisa que acontece? O coração dispara. Dá vontade de chorar. O que estava no passado, você trouxe para o presente. Ó, então você começa a viver a mágoa novamente. Quanto foi tempo faz essa mágoa? 20 anos. Oh, mas 20 anos? E você sofre ainda? Jesus é muito inteligente. Quando ele diz para nós perdoarmos os nossos ofensores, quantas vezes for necessário, e orar por eles, é para que ele ficasse livre de nós. Porque se ele estiver bem, nós estamos bem. Jesus é inteligente. Mas ele não disse a você, saia de braço dado com ele, abrace ele, beije ele. Não falou isso. Ele falou, só perdoe as suas ofensas. Uma pessoa que lhe traz para dentro da sua casa, que vai lhe trazer prejuízo, vai lhe trazer tristeza, não convide para vir na sua casa. Jesus, já falei aqui outra vez, Jesus disse, amai-vos vosso semelhante, como eu vos amei, o seu próximo. E depois, mais para frente no Evangelho, diz assim, mas você não é obrigado a conviver com ele. E nem pode gostar dele. Para quê? Para que a gente possa entender que cada um de nós temos um mundo, um universo. Então, aquelas pessoas que muitas vezes nós ainda cultuamos mágoa e vão, pode ver, está fazendo mal só para você. Pare na frente do espelho e veja. Olhe para nós e veja quanto que a gente está sofrendo ainda aquela mágoa que foi há 20, 30 anos atrás. Aí não adianta somente vir aqui. Aí tem que vir aqui, pegar o Evangelho, ler o Evangelho e entender que nós devemos perdoar aquele que nos ofende, como Jesus disse. É fácil? Não, ninguém falou que era fácil. Por isso que o Evangelho 90% trata do perdão. 90% do Evangelho trata do perdão. Aí, numa próxima palestra que a Neuza me convidar, eu vou falar da terapia do perdão. Como a gente faz a terapia do perdão. Para a gente aprender agora a começar a perdoar. Mas começa hoje. Faça uma revisão, diga a Deus, Senhor, me dê força, coragem, fé e resignação, para que eu supere esta dor que ainda carrego dentro de mim. E que faça que essa dor saia do meu coração, para que eu possa caminhar, remover essas pedras que ainda me ancoram nesta existência. Daí você consegue decolar. Para encerrar, eu já falei aqui, a gente faz tanto lugar que a gente nem lembra, mas viu? Depois do Covid a gente ficou pior ainda de memória, viu, Neuza? Quando a gente começa a vir à casa espírita, a gente fala assim, olha, eu vou fazer um propósito de melhorar, de fazer tudo aquilo que a espiritualidade diz. Eu vou me esforçar ao máximo. E quando nós perdemos a fé, quando a gente tiver coisa, procure a dirigente. Sente com a dirigente. Fale com ela. Busque o dirigente, busque com seus espíritos, com nossos espíritos guias, os nossos mentores, que a gente não conversa com ele muitas vezes, mas converse com ele, para que a gente continue dando fé para nós. E lá no Vietnã, quando a Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada por um repórter vietnamita, porque a Madre Teresa é da Índia, e falando sobre perdão, sobre Jesus, porque Jesus, Francisco de Assis foi um dos espíritos que mais se assemelhou a Jesus na Terra, de bondade e benevolência. E a Madre Teresa também era comparada a esses espíritos de escola, como tivemos a Irmã Dulce no Brasil. Madre Teresa perguntado a ela se ela perdoava alguém na vida dela, de sacerdócio, se ela tiver que perdoar alguém um dia. Ela falou, nunca perdoei ninguém. O repórter ficou pasmo com essa resposta de uma mulher que era considerada uma das mais benevolentes daquela região de pobreza. E o repórter perguntou, mas por que a senhora nunca perdoou ninguém? Ela falou, todas as ofensas que eu recebi
teve algum motivo. Então nunca me senti ofendida. Porque se eu me sentisse ofendida, eu desceria no mesmo patamar do meu agressor. E se eu o perdoasse, eu estaria no mesmo patamar que ele. Então, como eu não senti ofendida, não tinha por que perdoá-lo, mas sim abraçá-lo. Mas isso é Madre Teresa. Nós estamos ainda aqui. É só um exemplo. Então nós precisamos fazer o quê? Use, pessoal. Para nós encerrarmos, use da casa espírita. Use da espiritualidade. Confie na espiritualidade. Eu falo isso que eu estou desde os meus 14 anos na doutrina espírita. Não há ainda ninguém que prove para mim o contrário de todos os fenômenos que eu já assisti e já participei e que já recebi da espiritualidade. As dificuldades, as doenças, faz parte da nossa existência. Mas se nós acreditarmos, nós superamos. Boa noite a todos, muito obrigado. Eu fico muito feliz de vir aqui esta noite, ser convidado pela Neuza, e na próxima vez vamos para de novo. Aí eu falo sobre a terapia do perdão. Próximo encontro, terapia do perdão. Terapia do perdão. Eu trago uma parte, porque, já vamos em partes, tá bom? Eu vou tomar